musculação de alta performance. Clínica especializada em fisioterapia de última geração, no tratamento da dor e dor crônica. Diversos equipamentos como neuromodulação. Atua em distúrbios de movimento com avaliação da marcha e pisada. Confecção de palmilhas ortopédicas, usada para fascite e esporão. Você ronca e sente-se cansado durante o dia? Tratamos distúrbios do sono. Venha fazer uma avaliação na Clínica Fisiocor, na Eurico Batista da Silva, 714, anexo à Gráfica Saraiva. Telefone 55 99644 8627. CM Contabilidade Geral. Orientação e acompanhamento das empresas, contabilidade, rural, comercial, industrial e prestação de serviços. Atendimento por profissionais qualificados com anos de experiência, ajudando a encontrar soluções para seus desafios. Centro Comercial Riachuelo, Sala 26, telefones 55 3430 3701 e 559 9106 2583. Programa Estúdio Butuí. Estamos começando nesta segunda-feira, programa apresentado por mim, Íbaro Rodrigues, e por Igor Rodrigues. E hoje, dia 28 de abril de 2025, estamos recebendo uma entrevistada ilustre, a delegada de polícia Elisandra Batista, da primeira DP de São Borja. E é bom começar a semana tratando de assuntos bastante pertinentes no nosso dia a dia. O trabalho da delegada de polícia e a segurança pública em São Borja. Elisandra, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e nós agradecemos desde já mais uma vez a sua presença. E colocamos aí o nosso microfone sempre no começo da nossa programação para falar sobre a tua trajetória como chegou a titularidade da Delegacia de Polícia em São Borja. Bom dia. Bom dia, Íbaro. Bom dia, Igor. Bom dia aos ouvintes da Rádio Butuí FM. É um prazer estar aqui hoje pela primeira vez, né, conversando com os ouvintes da Rádio Butuí sobre questões aí afetas à segurança pública da nossa cidade, especialmente ao trabalho da Polícia Civil. Inicialmente, então, acerca da trajetória que tu comentaste, né? Na realidade, o concurso para delegado de polícia ele exige uma preparação que vai muito além de escolher um edital para concurso e estudar aquele edital ali logo depois que sai o edital, que é um prazo curto, né? Um prazo ínfimo. Hoje, para o cargo de delegado de polícia, ele é exigida pelo menos 3 anos de prática jurídica. Então, antes de estudar para o concurso e chegar até o cargo, na realidade, vem toda uma preparação que começa lá na faculdade de Direito, né? Exigida a formação superior em Direito. Então, além da formação em Direito, na minha época, não era necessário esses 3 anos de prática jurídica. E, atualmente, sim, essa legislação ela mudou, né? Então, atualmente, é necessário, depois de formado no curso de Direito, a pessoa precisa exercer 3 anos de prática jurídica. E aí, em diferentes órgãos, né, advocacia, assim como outros órgãos públicos em que há necessidade de formação jurídica para outros concursos, por exemplo, assessores do Ministério Público, né, no Judiciário, Defensoria Pública, enfim, outros cargos para os quais é necessária a formação jurídica. Então, depois disso, aí você se inscreve no concurso, né? E o concurso ele é composto por várias fases. Na verdade, a prova objetiva, a prova dissertativa, a prova oral, prova de condicionamento físico, que é o TAF, né? E a investigação social, sindicância da vida pregressa, que também é uma fase bem demorada, né? Leva cerca de 1 ano e meio, 2 anos até que se conclua o concurso para só então, os aprovados serem chamados para a Academia de Polícia, que também tem uma duração de 6 a 8, 9 meses. Então, é um processo bem demorado, assim. Quanto à minha trajetória, eu trabalhei inicialmente numa empresa privada, no ramo arrozeiro, aqui em São Borja, né? Trabalhei aqui por 8 anos. Depois, antes disso, até fui assessora jurídica no município de São Borja, na época do prefeito Juca Alvarez. Trabalhei alguns anos ali no gabinete com ele.
E depois fui para a iniciativa privada, então trabalhei esses 8 anos nessa empresa privada aqui da cidade. Depois disso, comecei a me preparar, então, durante, né, esse trabalho, comecei a me preparar para o concurso de delegado de polícia. E em 2013, eu ingressei na Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul como titular da delegacia de Itaqui. Aí lá fiquei cerca de quase 6 anos. Depois trabalhei um pouco em Santiago, 1 ano e meio, um pouquinho mais. E agora estou aqui em São Borja, então, desde 2021. E por que a escolha pela carreira, Elisandra? O que te motivou a ocupar um cargo difícil, né? Que exige muito e que também, historicamente, mais homens estiveram no cargo, né? Ser uma figura feminina, por que essa motivação? Eu acredito que é por ser movida por desafios, né? A carreira do delegado de polícia, até então, até pouco tempo atrás, como tu disseste, ela era majoritariamente exercida por homens, né? Hoje essa realidade está bem diferente. Nós temos quase que 50%, né? Estamos quase que meio a meio entre homens e mulheres. E, na realidade, eu fiz vários concursos até chegar ao cargo de delegado de polícia. Eu gostaria O meu objetivo era o concurso público, mas não é aquela coisa assim, desde criança sempre quis ser delegado, sempre quis ser da polícia. Eu digo que a polícia me escolheu, né? Porque dentre vários concursos que eu fiz, começou a despertar essa paixão pelo cargo da delegada de polícia, a partir do momento que eu vi que é um cargo que tu consegue experimentar uma sensação de justiça imediata, embora não definitiva, sabe? Porque as coisas, elas acontecem no calor ali. É diferente, né, de tu ver posteriormente, um documento, processos, depoimentos. Claro que a prova toda feita na polícia, ela vai ser judicializada, vai ocorrer, grande parte dela vai se repetir na via judicial. Mas na polícia, onde os fatos estão latentes ainda, eles acabaram de acontecer, né? Então, quando tu consegue, através do teu trabalho, desvendar um crime grave, efetuar uma prisão de um criminoso, tu acaba que experimentando, né, uma sensação imediata de justiça. E eu sempre gostei muito das questões ligadas à justiça. E nessa minha trajetória de concursos, eu gostaria de passar num concurso e assumir um cargo no qual eu pudesse fazer a diferença na vida das pessoas. E eu percebi muito isso na carreira policial, né? E hoje é a minha grande paixão, né? A gente diz que a polícia é uma cachaça, depois de experimentar, tu vicia e não quer saber de outra coisa. Então, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, eu amo muito meu trabalho e por isso a gente trabalha com tanta dedicação e com tanto zelo para sempre poder trazer a melhor resposta para a sociedade. E nesse sentido, assim, de representar, de ser uma figura importante também, qual tu acha que é a importância para uma mulher, para muitas vezes mulher que sofre de agressão ou que tem medo de sofrer violência, ver uma delegada, uma mulher ocupando esse cargo e aí entender que ela vai ser mais sensível aos acontecimentos, claro que ela sabe a dificuldade, o dia a dia da mulher. Na realidade, eu acho que é extremamente simbólico, né, que nós tenhamos mulheres não só como delegadas de polícia, mas mulheres hoje ocupando vários cargos, vários postos de trabalho, assumindo lugares de fala, lugares de poder, né? Eu acho que isso é de suma importância para que as mulheres elas percebam que se eu, a Elisandra, né, conseguir passar no concurso de polícia e assumir um cargo importante como é o cargo de delegada de polícia, as mulheres podem ser o que elas quiserem, né? Então, não existe limite. Eu acho super importante para passar essa questão de empoderamento para as mulheres, para que elas saibam que todas são capazes de mudar a sua condição, de mudar a sua própria história. Muitas vezes a gente acaba se conformando um pouco com aquilo que nos foi reservado, mas eu acho que é bem importante assim, a gente principalmente ocupar esses espaços, né, nas rádios, enfim, a imprensa que tem esse canal para nós sempre aberto, para mostrar que as mulheres hoje conseguiram mudar essa realidade que até muito pouco tempo existia, né? E junto com isso, né, a gente vem lutando aí contra essa questão do machismo, que é o que acaba sendo um fator preponderante para a violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Então, tudo isso sim, claro que é um concurso difícil, né? Mas é possível para todas, né? Todas têm condições de alcançar. E nessa esteira, então, isso faz parte desse processo também, né? De luta por igualdade social, por igualdade entre homens e mulheres. Nós estamos entrevistando a delegada Elisandra Batista, e você que está nos acompanhando aí através do FM, do Dial, você pode também
com som e também com imagem no Facebook e no canal do YouTube da Butuí FM. Doutor, eu estava perguntando, antes até conversando aqui, eu não me lembro de outra delegada samborgense da Polícia Civil. Talvez a delegada Elisângela seja a primeira delegada de polícia. Como é que é o dia a dia de uma delegada de polícia? E você, como delegada, teve que abdicar de muita coisa do cotidiano? Enfim, nos fale sobre isso. Sim, o dia a dia de uma delegada de polícia, de um agente policial, né, da Polícia Civil, na realidade, é um cotidiano sem rotina, né? Uma ausência de rotinas. Então, muitas vezes a gente se prepara para fazer tais atividades e, de repente, chega na delegacia e muda todo esse cenário, muda todo esse contexto, porque as coisas elas vão acontecendo e, de imediato, a gente já tem que ir resolvendo. Então, o dia a dia é extremamente desafiador, né? A gente atende muitas pessoas que vão até nós porque estão com problemas. Eu sempre digo até para o pessoal que trabalha comigo que a delegacia é um lugar em que as pessoas não vão lá para te contar que estão passando por uma situação legal, né? Uma coisa boa. Normalmente elas vão lá porque elas estão realmente com um problema e problemas graves, né? Então, isso é extremamente desafiador porque apesar de sermos policiais, né, as pessoas às vezes esquecem, mas nós somos seres humanos também. Somos mães, pais, né, filhos, irmãos, então a gente tem que estabelecer uma barreira, né, entre aquilo que nos está sendo relatado, muitas vezes situações terríveis, né? A gente se depara na polícia com a mazela humana, com a miséria humana, né? Com as pessoas são capazes de fazer coisas inimagináveis, principalmente fatos envolvendo crianças, adolescentes, muitas vezes idosos, né, que passam por situações aí de vulnerabilidades. Então, é um dia a dia bastante intenso, né? Ali o trabalho é intenso o tempo todo. É claro que existem ciclos, né? É cíclico essa questão assim de aumentar números de homicídios, que é o nosso principal indicador de violência, que é o crime que é o mais grave, né? Então, o que nos dá mais trabalho, que a gente tem que correr assim de imediato para poder apurar. Mas, fora toda essa questão, nós temos também atuado na questão preventiva. Então, assim, nós pensamos na delegacia em instalar uma sala das margaridas. Por quê? Porque uma delegacia de polícia, normalmente, ela é um balcão frio de uma delegacia, né, em que as pessoas nos procuram para relatar justamente esses problemas. E as vítimas de violência doméstica, propriamente ditas, elas são mulheres que elas vão lá expor a sua intimidade, né? Então, nós aderimos a esse projeto da Polícia Civil, que é uma política pública justamente de prevenção e de repressão à violência doméstica, que é instalar lá uma sala mais acolhedora, um ambiente mais adequado, mais apropriado, mais humanizado, para que a gente possa fazer esses atendimentos. Então, tem toda essa questão aí dessa parte mais, né, operacional, né, combate ao tráfico de drogas, combate a homicídios, combate a crimes patrimoniais, e também temos esse viés um pouco mais preventivo ligados, então, à humanização do atendimento. Então, o dia a dia ele é extremamente desafiador, né? Todo dia são coisas novas acontecendo, coisas novas aparecendo, e a gente está lá sempre pronto para imediatamente já dar início aí à investigação e a buscar uma qualificação no nosso inquérito policial, na nossa investigação, e isso depois vai possibilitar que o Ministério Público e o Poder Judiciário possam, então, responsabilizar os autores dos crimes. Você comanda uma equipe, tem a sua equipe lá. A delegada, o policial, ele tem que estar à disposição 24 horas? Não só o delegado, né? O policial, ele tem que estar à disposição 24 horas. A gente fala que é 24/7, porque são 24 horas os 7 dias da semana. Não quer dizer que a gente não descanse, né? Que a gente não tenha os nossos horários de folga. O que acontece? Nós temos o nosso horário de expediente, das 8h30 ao meio-dia, da 1h30 às 18 horas, que a delegacia fica aberta. E depois fica aberta, que eu digo, os cartórios, as secretarias, todo mundo trabalhando junto. Depois desse horário, nós temos um plantão policial que fica 24 horas à disposição da comunidade. Então, aí fica o pessoal do plantão ali fazendo atendimento. Se necessário, se houver um crime mais grave, uma situação em que exija uma atuação imediata da autoridade policial e de outros policiais, a gente imediatamente é acionado para, então, começar as investigações preliminares, as primeiras diligências aí visando a apuração dos crimes. Então, por isso que a gente fala 24/7. Doutora, quais os crimes mais comuns em São Borja? Nós, agora, pós-pandemia, nós tivemos uma onda muito grande de estelionatos, né? Isso não é uma realidade só aqui de São Borja, do Estado, do Brasil inteiro.
Mas aqui nós visualizamos isso, a gente constatou que houve uma explosão de crimes de estelionato, inclusive com novas modalidades que foram gestadas aí durante a pandemia e depois seguiram se aplicando, então o número de golpes é elevadíssimo. Nós temos também muita ocorrência envolvendo violência doméstica, né? Nós temos cerca de pelo menos umas 40 e poucas ocorrências mês, então quer dizer que todo dia, né, tem mais de uma mulher procurando ajuda da Polícia Civil porque está sofrendo algum tipo de violência, né? Isso sem considerar que os dados eles são subnotificados, porque muitas mulheres elas não vão até nós, elas não procuram as autoridades, não procuram as polícias por medo do agressor, por vergonha, muitas vezes, né? Não quer se expor, por descrédito com as polícias e com a justiça, muitas vezes acredita que não vai dar em nada, né? Como as pessoas costumam falar. Então, uma série de fatores que acabam inibindo um pouco o registro. Então, é um número que eu acho elevado, mas a gente sabe que essa estatística ela é bem maior, né? Então, a violência doméstica, os estelionatos e, normalmente, esses crimes, assim, ameaça. Violência contra a mulher. Feminicídio. Recentemente, nós tivemos um número alarmante no estado do Rio Grande do Sul. Como São Borja está neste cenário? A gente fica até consternado, né, Íbaro, porque 10 mulheres mortas em um intervalo tão curto, né? Nós vínhamos até o mês de março, em todo o estado, com 17 feminicídios. Então, esse número ele vinha desde 2022, vinha reduzindo no estado. Então, até março tínhamos 17. Aí, ali em abril, nesse curto espaço ali no feriado de Páscoa, né, mais 10 mulheres. Então, subiu de 17 para 27 num feriado. Então, é extremamente triste, porque, na verdade, esses 10 números, essas 10 vidas, elas não são apenas estatísticas, né? Elas afetam toda a sociedade, afetam principalmente as famílias. Então, é o pior dos crimes, assim, e o mais difícil de combater, né? Até nós conversávamos um pouco antes de entrarmos no ar, que o feminicídio, normalmente, as vítimas elas não têm nenhum registro de ocorrência anterior. Então, veja que a gente, embora se elabore novas políticas públicas, se trabalhe na prevenção, se venha, né, toda hora informando os canais de denúncia, falando e ressaltando a importância das vítimas denunciarem, não só as vítimas, mas qualquer que tenha conhecimento de que alguma mulher sofre violência, mesmo assim a gente não tem conseguido alcançar essas mulheres que têm sido vítimas de feminicídio. Por quê? Por aquelas questões que eu falei, né? Muitas vezes o medo, muitas vezes a pessoa não quer se expor, muitas vezes a vítima acaba menosprezando a capacidade do agressor de acabar ceifando sua vida e ela não procura as autoridades para fazer o registro, né? Então, é um cenário devastador, né? Esses números aí, eles pegaram a todos, assim, deixaram todos muito surpresos e entristecidos, né? Em razão da violência e da brutalidade com que essas mulheres foram mortas. Muitas delas, inclusive, na frente dos filhos, né? Inclusive com filhos sendo também alvejados por agressores. Aqui em São Borja, em 2023, foi o último ano que nós tivemos o feminicídio consumado. Mas nós tivemos outros feminicídios tentados, né? Em 2024 e agora em 2025 já tivemos um caso também. Nesse cenário, então, do combate à violência contra a mulher, aquilo que eu falei antes da Sala das Margaridas ali, que é uma das nossas políticas para justamente acolher e aproximar a polícia da vítima, para que ela entenda que ela não está sozinha, né? Que nós estamos ali para ajudar, que após a delegacia, ela vai ser encaminhada para os serviços da rede de proteção, da assistência social, para a saúde, para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, para que a gente consiga dar um respaldo para essa mulher, para que ela se mantenha firme no propósito não de separar-se do agressor, mas de romper aquele ciclo de violência, de não mais aceitar aquela situação ali abusiva que ela está vivenciando. Então, nós efetuamos o registro de ocorrência, a vítima ela pede as medidas protetivas de afastamento do agressor, de proibição de contato com ela por qualquer meio, seja por redes sociais, enfim. São várias medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Essa medida protetiva ela é encaminhada ao Poder Judiciário num prazo muito curto, né? Nós temos aí a lei, ela prevê que em 48 horas a gente tem que encaminhar para o Judiciário e o Judiciário tem 48 horas para analisar esse pedido de medida protetiva. São 4 dias, né? E, na realidade, isso ocorre muito mais rápido do que isso. A orientação que nós temos aqui para o plantão da Polícia Civil
confeccionou o registro de violência doméstica, imediatamente já encaminha para o Poder Judiciário para que essa medida protetiva ela saia num prazo mais curto possível. E da mesma forma, lá no Poder Judiciário é tratada essa questão, né? Então, num prazo de poucas horas, aí a medida protetiva ela já está em vigor e o agressor já é intimado das proibições de se aproximar da vítima. Eu acho que algo que ilustra isso que a senhora falou é um dado das tornozeleiras eletrônicas, né? Que tem cerca de 2.000 no estado e só 15% delas em uso, por causa dessa demora judicial, né? Na realidade, a questão não é a demora judicial, a questão é uma política pública recente, ela foi implementada há poucos meses, né? Aí foi feita a compra pela Secretaria de Segurança do Estado das tornozeleiras eletrônicas. Na verdade, não são só tornozeleiras, é um kit, né? Junto com a tornozeleira tem um dispositivo, que é um telefone celular, que a vítima vai receber justamente para que se consiga fazer esse monitoramento. Então, essa é uma política pública bem recente. O que ocorre, né? Nós temos várias políticas públicas de combate à violência doméstica contra a mulher. A gente percebe, principalmente com um número elevado de feminicídios tentados ou consumados e agravamento até das situações de violência psicológica, lesão corporal, que a gente precisa ir se adaptando e melhorando as políticas públicas, né? Isso é uma coisa, assim, que é latente. Então, cada vez mais a gente vai aprimorando. Aí, agora, entrou em vigor essa política das tornozeleiras. Então, ainda é um processo bem recente aqui no Estado. Então, por isso, nós ainda não temos um número elevado, né? Mas é importante que se saiba que elas estão à disposição. E, a partir de agora, eu acredito que vai haver uma maior demanda, né? Justamente porque é uma das políticas mais efetivas para que a gente consiga fazer justamente esse controle, né, da aproximação do agressor. Porque muitos desrespeitam a determinação judicial, né? Em que pese aqui em São Borja, posso falar porque daqui da experiência local, né, aquele que descumpre a medida protetiva, se descumprir o comando judicial, é decretada a prisão preventiva pelo Poder Judiciário de imediato. Então, ele é retirado de circulação. Então, até o momento não se vislumbrou aqui uma necessidade, né, tão urgente. Mas, óbvio, a gente vai começar a ver mais isso acontecer, porque justamente pela disponibilidade das tornozeleiras e por ser um mecanismo bastante eficiente de fiscalização do cumprimento da medida protetiva. Esse monitoramento, então, é feito constantemente, doutora? Na verdade, nós temos aqui em São Borja, nós temos a Patrulha Maria da Penha, da Brigada Militar, que faz um trabalho fantástico, né, de fiscalização, visita as vítimas para saber se o agressor está cumprindo aquelas determinações judiciais. A Polícia Civil também, sempre que recebe ali uma informação, faz a busca da vítima, entra em contato, né, tenta fazer com que ela vá de novo até a delegacia. Se não for possível, a gente vai até ela para que ela exponha ali o que está acontecendo, para que a gente consiga manter um controle sobre o cumprimento do agressor dessas medidas, né. E tão logo é constatado o descumprimento, muitas vezes a Brigada Militar já faz o registro lá no local do fato mesmo, nos encaminha, a gente encaminha para o Judiciário para justamente haver essa análise desse contexto ali, se estão preenchidos os requisitos, então, da prisão preventiva, justamente para evitar aí que um crime mais grave aconteça. A fiscalização ela é constante e agora, recentemente, Íbaro, nós vimos, após esse número alarmante dos feminicídios do feriado, né, a chefia de polícia, juntamente com o secretário de Segurança e outras autoridades, em uma coletiva de imprensa, informaram que, dentre as novas medidas que vão ser adotadas de agora em diante, então, está também a fiscalização, as visitas ao agressor, né, tanto pela Patrulha Maria da Penha quanto pela própria Polícia Civil, que até então eram feitas à vítima, né? Então, a Patrulha Maria da Penha ou a Polícia Civil, elas fazem esse contato com a vítima para saber se o agressor está cumprindo. Então, está se sentindo essa necessidade de que o agressor ele saiba que ele está sendo monitorado, que ele está sendo fiscalizado. Então, a partir de agora, as instituições elas farão as visitas ao agressor, então, né, periodicamente, para que ele saiba ali que as medidas seguem em vigor e que eles têm que cumpri-las. No caso da violência doméstica, a violência contra a mulher, sobre as denúncias, tem muitas mulheres ainda que, por medo, por outros fatores, não fazem essa denúncia? Tem. Quase que diariamente a gente recebe denúncias através do Disque Direitos Humanos, do Disque 100, do Disque 180, que é um canal próprio para denúncia da violência doméstica contra a mulher, né? Não só através desses canais, mas pessoas que nos procuram, que muitas vezes têm relação com um casal ou com uma mulher que não necessariamente o agressor é o companheiro, o ex-companheiro, né, mas outras figuras ali do ambiente doméstico familiar,
praticam violência. Então, a gente recebe muitas vezes informação anônima, né? E é importante que a comunidade saiba que essa denúncia anônima, ela é anônima, né? A identidade da pessoa que fez a denúncia, ela é preservada, ela não vem para dentro dos autos, ninguém vai saber que foi essa pessoa que denunciou. E em muitos casos, essas denúncias, elas se confirmam, né? O que acontece? Quando chega a denúncia até nós imediatamente já deslocamos uma equipe para trabalhar em cima dessa denúncia, para verificar a procedência dessas informações. Porque, claro, tem casos em que não se confirma que são pessoas que utilizam esses canais aí para, enfim, indevidamente, tá? Mas muitas delas, sim. E aí a gente verifica que muitas vezes, mesmo a gente entrando em contato com essa vítima, ela se nega a fazer registro da ocorrência. Ela não quer registrar, porque muitas vezes ela tem medo, né, muitas vezes ela tem uma dependência emocional muito grande que ela não consegue romper esse ciclo. Muitas vezes a própria dependência econômica, né? Muitas mulheres, ainda nos dias de hoje, muitas vezes têm filhos e não têm uma profissão. Ou o que a gente vê com bastante frequência nesses casos também, o agressor não permitiu que ela trabalhasse mais depois que tiveram filhos, para que ela então se dedicasse exclusivamente ao cuidado dos filhos, da família, da casa. Existem muitos casos, né? E isso são fatores que fazem com que ela acabe relutando um pouco para denunciar, e ela vai tolerando essas violências, né? Que começam, às vezes, com violência psicológica, com xingamentos, com violências invisíveis, que a gente diz, até que essa tensão toda ela exploda numa violência física e aí ela passa a ser agredida fisicamente. E mesmo assim, elas vão tolerando, né? E é impressionante, mas cada vez que elas registram, por exemplo, uma lesão corporal, a gente percebe que elas são vítimas de violência psicológica há muitos meses, há muitos anos, né? Então, a impressão que dá é que cada vez elas vão tolerando um nível de violência maior, né? Só que é muito complicado, porque mesmo elas relutando ali, não querendo registrar, a gente orienta, informa sobre os direitos previstos na Lei Maria da Penha, informa sobre as medidas protetivas e, sendo necessário, se for um crime de ação penal pública incondicionada, quer dizer, aquele que nós temos obrigação de atuar, que não dependem da vontade da vítima, a gente vai fazer o registro e vai encaminhar, então, fazer os encaminhamentos necessários para tirar essa mulher desse contexto. E há muitos casos, eu queria que tu falasse também exemplos de diferentes tipos de violência contra a mulher, porque é um termo geral, né, mas exemplos concretos para o pessoal entender. Há muitos casos em que a mulher está passando por uma situação de violência e ela não acha que aquilo é violento, ela não percebe, e aí são vocês que têm que orientar, são pessoas responsáveis ali pela situação que vão mostrar para ela que aquilo ali não é normal, né? Ainda tem muito isso aqui em São Borja? Tem sim. É uma crença bastante comum das pessoas acharem, né, que a violência ela só é aquela que deixa marcas, que deixa hematomas, que tu vê um roxo, né, que tu vê uma lesão, enfim, um corte. Mas não, a violência de gênero, né, a violência contra a mulher, pelo fato da vítima ser mulher, ela vai muito além disso, né? A própria Lei Maria da Penha, ela prevê ali um rol exemplificativo de tipos de violência, que ela pode ser, a violência pode ser psicológica, pode ser física, psicológica, pode ser moral, pode ser patrimonial, pode ser sexual. São 5 tipos que a Lei Maria da Penha prevê, né? Mas existem outros tipos que também não estão previstos ali e que podem ser considerados também violência contra a mulher. Então, os estudos mostram, né, que, na realidade, a mulher que ela sofre violência, ela está dentro de um ciclo da violência, uma espiral de violência. Como é que funciona esse ciclo? As violências, elas começam muito sutis, né? Um controle... um controle que o agressor faz com que pareça ciúmes, né? Porque ama, então exerce aquele controle exacerbado sobre os passos da vítima. Aquele isolamento, não deixa que ela se relacione com amigos, com colegas de trabalho, isola ela da própria família, para que ela não tenha mais uma rede de apoio. Então, é tudo muito sutil, né? Aí vem os xingamentos, as humilhações, e depois disso, a tensão aumenta, né? E o agressor, ele direciona aquela tensão em forma de violência física, daí acontecem as agressões. As agressões físicas, essas que as pessoas acham, né, que é o único tipo de violência que existe, que é normalmente que deixa marcas, deixa hematomas, deixa sequelas físicas na vítima. Depois dessa fase da agressão, nesse ciclo de violência, ocorre o que a gente chama de fase da lua de mel, tá? Que é quando o agressor ele pede desculpas, ele promete que vai mudar, ele dá presentes, né? Ele muitas vezes faz uma viagem. Ele oferece algumas coisas para que iluda a vítima.
e ela acredite que ele não vai mais praticar aquele ato de violência física. Depois dessa fase da lua de mel, começa o ciclo se repete, ele começa de novo. Começa novamente, né? Passa um tempinho ali, começam novamente as violências psicológicas, a violência física, fase da lua de mel. É por isso que é tão difícil, muitas vezes, as mulheres entenderem que é um ciclo, né? Que elas precisam romper. Porque nessa fase da lua de mel é onde a vítima tem a esperança de que o agressor vai mudar. Né? Então, é muito complicado. Doutora, com relação... tem classe social, atinge classe social, tem algum levantamento, tipo assim, lá, a classe C ou D, ou a classe A, ou é no geral? Na verdade, a violência doméstica ela não tem classe, não tem cor, não tem raça, não tem nada, né? Ela é uma violência bastante democrática que aflige a todos os tipos de relações, né? O que a gente percebe é que as pessoas mais vulneráveis, elas acabam tendo um número maior de registros, né? Não quer dizer que as pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco maior não sofram. O que ocorre é justamente que quanto maior o poder aquisitivo, parece que as mulheres têm mais vergonha, né, de se expor, elas não querem ir até uma delegacia, não querem ver a polícia na sua casa, então elas não procuram, mas não quer dizer, né, que elas não sofram violência. Nós tivemos casos recentes aí de magistradas, né, lá na região Nordeste, que foram mortas por seus companheiros, né? Então, não existe profissão, não existe classe social, não existe religião. Todas as mulheres estão sujeitas, né? É que, na realidade, a violência está vinculada ao machismo, né? O machismo que está arraigado na nossa sociedade há muitos anos. Então, não que todas as pessoas sejam machistas, ou todos os homens, mas esse número ele ainda é elevado. E isso faz com que os agressores, né, independente, então, de classe social, de raça, de etnia, eles vejam aquela mulher como sendo propriedade deles, né? O que nós percebemos no caso dos feminicídios, que é o crime mais grave? Que normalmente eles acontecem quando a mulher justamente rompe essa relação, né? Então, o machismo ele é tão grande, ele é tão exacerbado, que aquele homem não consegue superar aquele rompimento, porque ele acredita piamente que aquela mulher ele é um objeto, que ela lhe é inferior, né? Que ela lhe pertence. Então, quando ela diz não quero mais o relacionamento, é justamente aí que o risco de acontecerem os feminicídios são maiores, né? Por causa do machismo. E há um perfil do relacionamento, uma característica do relacionamento que depois vai virar um feminicídio, que já daria para observar, né, que aquilo vai terminar mal. Ou seja, a pessoa que comete o feminicídio, normalmente ela era abusiva na relação com essa mulher, ou há muitos casos também que no momento da separação a mulher diz que não quer mais, uma pessoa que talvez nunca teve problema com justiça, com polícia, cometa o ato. O que é mais comum? É mais comum que a gente observa, né, que na realidade o feminicídio ele é o topo do iceberg, né? Ali abaixo dele tem todas essas outras violências que eu comentei. Então, na realidade, a violência ela vai escalando, né? Ela vai aumentando. Então, que começa com uma violência psicológica mais sutil, que parece que é só uma briga de casal, uma discussão cotidiana, rotineira. Muitas vezes ali já está presente uma violência psicológica. Aquilo que eu falei, né, que muitas das vítimas elas não têm o registro de ocorrência. Dessas 10 vítimas que morreram no feriado de Páscoa, 93% delas não tinha medida protetiva. Então, quase que todas elas não tinham medida protetiva, não tinham sequer um registro de ocorrência anterior, né? Então, por isso que eu bato nessa tecla que não se pode menosprezar a violência, por menor que ela seja, porque o feminicídio ele nunca é o primeiro ato de violência do agressor. Ele é quando todas as violências já estão acontecendo há vários anos, né? Não é nem há vários anos, né? Porque muitas são relações recentes e acaba acontecendo feminicídio. O que se observa é justamente isso, esse controle exacerbado, esses ciúmes excessivos, né? Muitas vezes o agressor ele não direciona a violência contra a vítima propriamente, antes, né, de praticar as violências mais graves, ele direciona contra objetos, ele quebra o celular da vítima, ele rasga as roupas dela,
ele maltrata animais, né? Tudo visando atingir a mulher. Então, o feminicídio, normalmente, ele vem depois de uma série de outras violências. Ele dá sinais durante a relação. Por isso que é importante, né, mais uma vez, aproveitar o espaço para ressaltar que a denúncia, ela salva vidas, né? A denúncia salva vidas e a omissão custa vidas. Isso que a sociedade tem que ter muito claro. Porque muitas vezes as pessoas não querem se meter, acham que vão estar se metendo, denunciando, mas não, na realidade elas vão estar preservando talvez a vida daquela mulher, né? Justamente porque as vítimas de feminicídio, elas normalmente nunca procuraram as polícias, né? Então, quem está no entorno, quem percebe que é um relacionamento abusivo, tem que fazer o seu papel também enquanto sociedade, né? Tem que fazer a sua denúncia. E há uma crença, né, cultural de que quando tem briga de marido e mulher, até tem aquela frase, né? Isso. Não se mete a colher. Então, as pessoas muitas vezes não se envolvem ou dizem, e é uma coisa comum, a gente vê até nas redes sociais, nos casos mais famosos, as pessoas dizem, não vou me meter porque daqui a pouco eu vou lá, denuncio, faço alguma coisa e a mulher volta pro agressor, por exemplo, né? Sim. Tem isso também diluído na cabeça das pessoas, né? É um jargão popular, né? Que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas hoje nós não temos mais lugar para isso, né? Hoje em dia, isso tem que acabar. As pessoas têm que se conscientizar de que não é um problema de segurança pública, não é um problema da polícia, é um problema social, né? Então, se a sociedade não se unir, não se levantar contra essa violência, ela vai ser cada vez mais vista, assim, mais visível, né, nos meios de comunicação. Então, essa cultura ela tem que acabar, todo mundo tem que fazer a sua parte, aí tem que estar denunciando quando tomar conhecimento. E por que ela volta, né? Porque ela está naquele ciclo, né? Ela está imersa naquele ciclo de violência. E aí vocês imaginem para nós, enquanto polícias, né, que fazemos toda uma correria lá quando a vítima chega para fazer uma denúncia, a gente faz larga tudo que está fazendo para fazer aquele registro, para juntar todas as peças no sistema e mandar para o judiciário o mais rápido possível, porque ali pode estar um potencial feminicídio, né? Então, a gente corre, larga tudo que está fazendo para que a vítima se sinta protegida o mais rápido possível. E muitas vezes o agressor é intimado e ela se arrepende, ela vai lá e ela quer retirar, né? Daí ela vai lá, ela quer retirar, tá? Daí depois a gente informa, né, que tem que ser na audiência prevista para essa finalidade para ratificar ou retirar aí a representação que a gente diz, tá? Daí passou uns dias, ela volta de novo na delegacia, porque daí ela sofreu uma outra violência e ela quer registrar de novo, né? Aí tu imagina se a gente pensasse assim, não vou me meter, briga de marido e mulher, né? Porque ela vai voltar. Não é assim. Então, assim, se a gente tiver que pegar na mão da vítima, quantas vezes ela for até a delegacia, for até nós buscar socorro, pegar na mão dela, se precisar desenhar, olha, isso é um ciclo, né? Isso vai se repetir, isso é assim de novo, vai acontecer de novo, tem que dar um basta nisso. Então, a gente vai fazer, né? Porque nós temos essa consciência, né? Delegada, a situação da violência contra a mulher, do feminicídio, violência doméstica, enfim, ela é talvez uma das mais difíceis de lidar, mas tem uma que acho que é unanimidade, né? Todo mundo que vê uma situação dessas, pessoas normais, passam mal só de pensar, que é o abuso sexual, principalmente contra crianças, né? Sim. Como que está esse cenário aqui em São Borja? E aí eu queria fazer uma pergunta sobre o estereótipo, né? Que a gente já falou sobre da violência contra a mulher. Eu vi um caso em São Paulo de um professor que filmava alunas disfarçado em sucos, em caixas, e colocava no banheiro, de um colégio nobre, de um bairro nobre, professor casado bem casado, entre aspas, visto assim pela sociedade, com filhos, aquela família ideal. Não levantava suspeitas, né? Nesses casos de abuso sexual, o estereótipo faz sentido? Aquele cara que é marginal à sociedade, que é estranho, que não se relaciona? Ou tem muito desses casos também de pessoas que ninguém desconfia, que ninguém pensaria que comete esse tipo de crime? O estereótipo do autor, tanto da violência doméstica contra a mulher, quanto do autor de violência sexual contra crianças e adolescentes, não é aquele estereótipo comum, né, daquele criminoso, aquele estereótipo do bandido de máscara que vai lá e faz o assalto, enfim, ou a pessoa que é conhecida nos meios policiais já pela frequência com que se envolve em ocorrências.
que a gente diz, né, que já tem os antecedentes policiais, que já tem várias passagens. Normalmente, o autor da violência doméstica e também dos abusos sexuais, eles são pessoas comuns, né? O autor, principalmente da violência contra a mulher, é um cidadão que trabalha, né? Muitas vezes é um bom pai, muitas vezes frequenta uma igreja, paga os seus impostos, é o pacato cidadão, né? Mas entre quatro paredes, ele não consegue controlar a sua agressividade e ele acaba agredindo, então, a sua companheira por motivos, muitas vezes, ínfimos, né? Porque a comida não ficou pronta na hora, porque não fez alguma atividade doméstica que muitas pessoas reputam serem atribuídas ao papel que a mulher exerce na sociedade ainda nos dias de hoje, né? Então, em razão do machismo. Também nos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, em São Borja nós temos alguns casos, sim, temos alguns em andamento, temos vários casos já remetidos à justiça, alguns já julgados, inclusive recentemente tivemos um julgamento de um caso bem emblemático, assim, que nos chocou muito ali na delegacia, né? Enfim, pela idade das vítimas bem pequenas, assim, que foram vítimas de abuso, na realidade foram as responsáveis legais por elas vendiam, né, prostituíam as meninas. E recentemente, então, houve a sentença. Nesse caso aí, as penas foram bem altas, né? As responsáveis legais pelas crianças, elas foram condenadas a 57 anos aproximadamente de prisão, 56 anos. E os autores dos abusos, 37 anos. Então, são penas bem elevadas, né? Que bom que houve essa penalização alta, mas mesmo assim, as sequelas e os traumas que isso vai deixar na vida dessas crianças aí, não se sabe se serão um dia remediados, né? Então, realmente, são casos que nos causam grande repulsa, né? Para nós, enquanto policiais, e para toda a sociedade, como tu falou, as pessoas, só de pensar, né, já passam mal. As pessoas, principalmente que têm filhos, né? Então, como não é um estereótipo visível, não é uma pessoa que dá sinais de que ela vai praticar esse tipo de violência, é importante de se haver um diálogo, né, com as crianças, com os filhos, de se haver educação, orientar sobre o que pode, o que não pode, até onde as outras pessoas podem, quais os limites, né, que os adultos podem chegar, enfim, quando forem abordar essas crianças, esses jovens. Então, tem que ser por aí, né? A gente tem que se unir todo mundo. Nós temos, assim, muitos casos de abusos que chegaram até nós pela escola, né? Porque, às vezes, os professores, eles, por ter justamente uma relação de confiança muito grande com os seus alunos, e também por conhecerem, eles percebem mudanças de comportamento, né? Então, se a criança ou o adolescente ele apresenta alguma mudança brusca de comportamento, as professoras já ficam antenadas, né? Algum problema tem. Muitas vezes não é abuso sexual, mas é uma violência que está acontecendo entre o pai e a mãe em casa, né? Entre os irmãos, enfim, uma violência doméstica. Então, é muito importante a questão da orientação, né? A orientação dos pais e prestar atenção nos sinais, né? Sempre prestar atenção nos sinais. O abuso normalmente acontece no círculo mais íntimo da criança. É bem peculiar da violência doméstica e da violência sexual, né? Porque, normalmente, os outros crimes, o maior perigo para as pessoas está na rua, né? A rua é o lugar mais perigoso. E nesse tipo de violência, não. Nesse tipo de violência, a própria casa da vítima é o lugar em que ela corre mais risco, né? A gente viu isso na pandemia, em que houve uma elevação, né? Não em São Borja propriamente, aqui não se observou isso, mas de modo geral se observa que houve um aumento no número de registros desses tipos de violências domésticas, né? Tanto contra a mulher quanto contra crianças, né? O que acontece? As pessoas elas ficam mais tempo juntas, né? E a casa, que é um lugar hostil para esse tipo de vítima, ela acaba sendo o cenário, então sendo o palco da explosão dessa violência. E quando acontece um caso dentro de uma instituição, é mais difícil para investigar? Tem acobertamento? Ou vocês têm o poder de chegar lá e pedir o que querem? Acontece dentro de uma instituição religiosa? Acontece dentro de um local que tem suas regras próprias? É mais complicado investigar? Na realidade, não existe uma regra, assim, né? Não existe uma régua que vai dizer o que aconteceu em tal lugar vai ser mais difícil ou mais fácil. Muitas vezes, uma violência que ocorre dentro da casa da vítima, ela é de difícil elucidação, né? Porque ali tem
todo um contexto de confiança, de dependência, de medo, enfim, dos papéis que essas pessoas exercem dentro daquela relação ali. A polícia, ela tem poder de requisição, né? Então, acontecendo dentro de uma instituição, de uma empresa, de um órgão, enfim, nós temos poder de requisitar informações, documentos. Se a gente precisar fazer apreensão de algum objeto, né, em locais de comércio, por exemplo, a polícia ela não precisa de mandado de busca e apreensão, né, porque o comércio não é considerado a casa, que é o asilo inviolável do indivíduo. Então, sendo em determinadas situações, a gente precisa, então, ingressar com pedido judicial, informar ao judiciário os elementos que nós temos, né, e as desconfianças que se tem, os indícios de que ali naquele local ocorreu um crime. Então, o judiciário nos autoriza a ingressar nesses locais e apreender o que for necessário para fazer a prova do delito, né. Claro que a gente encontra algumas dificuldades, né, muitas questões que nós verificamos, principalmente nas questões de assédio sexual, não propriamente o crime de estupro, né, mas de assédio. Muitas situações acontecem no ambiente de trabalho, né? E ele é um crime que é próprio das relações de subordinação e de hierarquia, porque normalmente o autor do assédio ele é superior hierarquicamente à vítima. Nessas situações se encontra um pouco de dificuldade, por quê? Porque as outras pessoas normalmente também são subordinadas àquele agressor, né? Então as pessoas pesam muito. Eu tenho que garantir o meu emprego, né? Ficam com receio de perder ali o seu posto de trabalho e acabam silenciando, né? Acabam silenciando, o que aí sim torna um pouco mais difícil a apuração dos casos, mas não impossível, né? Nesse caso, e recentemente não, mas já ocorreu na questão da atividade pública, prefeitura, governo do estado, governo federal, nesses casos aí, né, da questão do posto ser superior. A pessoa se intimida, Exatamente. Não só as possíveis testemunhas, né? Como a própria vítima. A própria vítima, muitas vezes, ela está sofrendo assédio, importunação ali com bastante frequência, aquilo está causando um abalo psicológico, muitas vezes um abalo até na própria relação, né? Da vítima fora dali, porque, enfim, afeta, né, psicologicamente, com certeza, e muitas vezes a própria vítima ela não tem coragem de denunciar porque ela depende daquele cargo, daquele emprego para se manter, né? Então a gente encontra essa dificuldade sim nesse cenário. Doutora, com relação à internet, à modernidade agora, nós temos a internet. A gente vê muito coisa nas redes sociais, tem até rede anônima, não sei, enfim. Sobre redes sociais e muitas vezes são expostas às pessoas ali, principalmente a questão de dívida. Isso configura algum crime, não? De expor lá o meu nome, por exemplo, estou devendo em determinada loja e não vou lá. Nós temos os crimes contra a honra, né, que são os crimes de calúnia, injúria e difamação. A calúnia é um crime que ocorre quando alguém acusa outra pessoa de um crime sabendo que não existiu aquele crime, tá? Não é diferente. Tem a calúnia e a denunciação caluniosa. A calúnia, tu vai dizer, o fulano roubou um dinheiro. As pessoas falam, né? A empregada da fulana roubou um dinheiro na casa e foi solta por isso. Então, isso a gente vê bastante nas redes sociais, às vezes. Isso é o crime de calúnia, tá? A injúria é um crime que, quando tu é ofendido na tua honra subjetiva, quer dizer, tu te sentiste ofendido com aquela expressão, com aquele xingamento. A difamação ocorre quando a ofensa ela é propagada, né? Então, quando ela é espalhada para outras pessoas, essas ofensas elas constituem o crime de difamação. Esses crimes hoje em dia, né, com essa modernidade tecnológica que nós vivenciamos, eles são praticados muitas vezes por meio das redes sociais. Tá? A prática desses delitos pelas redes sociais ela agrava a pena, né, e pode configurar sim crime de difamação por meio de redes sociais. Crime de calúnia, enfim. No aspecto da violência doméstica contra a mulher, nós tivemos agora, semana passada, um agravamento da pena do crime de violência psicológica praticado por inteligência artificial ou qualquer meio das redes sociais, né? Qualquer meio tecnológico. Então, aquilo que nós falamos antes, que a legislação ela tem que ir se moldando, a realidade ela está acontecendo, né? Porque hoje, com a incidência em massa
dos meios de comunicação, das redes sociais, a inteligência artificial para praticar certos delitos, a nossa legislação não previa até então que isso iria acontecer, e atualmente a legislação está se modernizando justamente para poder punir e alcançar aquelas condutas para as quais não havia antes uma previsão legal. Tá? Então, esse exemplo que tu deu, ele pode configurar, sim, crime de difamação. Né? É importante que as pessoas façam a prova desses crimes, fazendo os prints ali, preservando aqueles dados para conseguir demonstrar dentro de um inquérito policial e de um futuro processo penal que o fato aconteceu, né? Além de testemunhas, enfim. Mas ocorre crime através das redes sociais de difamação. Doutor, eu só queria voltar um ponto aqui que passou no assunto, e eu acho que é uma situação curiosa, mas quero ver contigo se dá pra gente fazer essa relação, assim, que eu estava pensando ontem pensei na situação da cidade de São Borja. A cidade de São Borja é uma cidade... O estado do Rio Grande do Sul é um estado mais conservador, né? Uhum. Santa Catarina é um estado conservador. E eu vi que os índices de tentativa de estupro, por exemplo, em Santa Catarina, são dos maiores do Brasil, assim como no Mato Grosso também. O conservadorismo numa sociedade, né, que... Se essa violência passa de geração para geração, o conservadorismo, ele resulta em números maiores de violência, não por culpa do conservadorismo, mas cidades mais conservadoras têm mais violência contra a mulher, tem mais essa noção de propriedade, por ter pensamentos mais antigos, assim, e não avançar nessa conscientização. Olha, na minha opinião, não tenho um dado estatístico sobre isso, mas na minha opinião, isso não está relacionado à cidade, ao local, se é conservador ou não, mas está ligado justamente ao machismo, né? Inclusive o crime de estupro. Não só os crimes de violência contra a mulher no âmbito doméstico, mas, né, todos os crimes praticados contra a mulher, em razão dela ser mulher, eles são movidos, né, o combustível é o machismo, né? E isso existe em qualquer estado da federação, existe no Brasil inteiro, em qualquer cidade. Na realidade, tem pessoas, né, que ainda têm esse pensamento um pouco mais retrógrado, né, mais antigo, como tu disseste, que acreditam, né, que as mulheres elas são seres inferiores aos homens, e que elas são objetos e que elas são propriedades, né? Tanto que o que a gente vê na maioria das ocorrências envolvendo violência doméstica, principalmente do crime de ameaça, é que o agressor ele fala para a vítima que ele vai matá-la porque se ela não for dele, não vai ser de mais ninguém, né? Isso tem 90% das ocorrências, eu posso dizer. Então, isso demonstra, né, como esse machismo está arraigado no pensamento dos homens, né? Tem até uma situação que eu lembro sempre que nós vivenciamos ali na delegacia que um indivíduo, autor de violência doméstica, ele foi chamado para prestar um interrogatório a respeito daquele fato. E aí era um crime de estupro contra a esposa, contra a companheira, né? Então, existe culturalmente, né, essa crença de que se for praticado contra a companheira não configura estupro, mas configura sim, né? Então, nós instauramos um inquérito policial e a vítima solicitou afastamento do agressor, conseguiu uma medida protetiva. Quando intimado para prestar depoimento, ele foi cientificado até, né, pelo cartório lá de que ele não poderia adotar esse tipo de conduta. E a resposta dele foi sim, posso sim, porque ela é minha mulher, né? Eu trabalho, eu coloco a comida na mesa, eu pago as contas da casa e ela tem que cumprir com a obrigação dela. Então, veja o pensamento, né? No ano de 2023, eu acho que foi isso. É de 1920 o pensamento. Esse pensamento, ele é muito mais comum do que se imagina, né? Talvez mais nesse sentido a pergunta, né? Dessa tradição mais antiga daquela mulher que teria que ser submissa ao homem para ser propriedade, casar com um homem, acabou, não pode separar. Mas nesse sentido de ter essa cultura mais forte, assim. Mas a gente vê aqui em São Borja, é uma cidade mais conservadora no geral. Eu acredito que tenha mais... Mas eu acho que está mudando um pouco, né? Está mudando, graças a Deus, as universidades chegando... Exatamente. Tudo a informação, ela engrandece, né, a sociedade, faz com que as pessoas abram os horizontes, né, ampliem a sua visão. E, realmente, as pessoas mais antigas, assim, elas vêm, né, de uma cultura um pouco mais machista ainda do que hoje nós vivenciamos. Mas, graças a Deus, a gente está caminhando para reduzir cada vez mais, né?
E daí a importância também da educação que nós falávamos antes, dos pais educarem os seus filhos, né? Do pai e da mãe ensinar o seu filho e a sua filha sobre essas questões envolvendo machismo, né? Sobre igualdade, que todos são iguais, que todos têm direitos, os mesmos direitos, também têm as mesmas obrigações, né? E ensinar os seus filhos, meninos principalmente, a respeitar as mulheres e não objetificá-las, né? Não tratá-las como se fosse um objeto. Então, Elisandra, eu não sei se já fizeram essa pergunta, me veio agora. E ao contrário, ao inverso, tem algum homem que é vítima da mulher? Tu já se deparou com algum caso desse? Sim, tem. Tem. Mas, assim, é bem mais raro, né? É bem mais raro. Mas acontece, de vez em quando acontece. E também, né? Feito o registro de ocorrência, porque também o homem também pode ser vítima, né, de violência. Então, é feito o registro de ocorrência e é feito o inquérito policial da mesma forma, né? Só daí não há previsão legal do cabimento das medidas protetivas de urgência, que é uma previsão da Lei Maria da Penha, especificamente para violência de gênero. E a questão das falsas denúncias, né? A gente já viu muitos casos famosos de assédio, né? Como equilibrar essa situação para dar mais voz à mulher, né, para que ela se torne mais consciente, mas que não se hipervalorize isso para, às vezes, achar alguma coisa que não é exatamente um assédio, um crime, mas por ela estar hipervigilante a isso, ou passar do limite, né, ela acabe fazendo, por exemplo, uma denúncia falsa. Assim, a gente tem que separar as condutas, né, daquilo que a vítima pensou ser um crime, pensou ser uma violência, do que aquela pessoa que deliberadamente vai lá para registrar algum fato que não aconteceu, né? Ou um crime que sabe que não foi aquela pessoa quem cometeu. Essa mulher que faz essa denúncia, sabendo que aquele indivíduo não é o autor do crime, ou que aquilo não ocorreu, e ela inventa aquela história, porque isso acontece, ela responde também pelo crime de denunciação caluniosa. Então, muitas vezes, o registro ele entra para nós na delegacia como ameaça, como lesão corporal, como violência psicológica, enfim, né? Qualquer tipo de crime, a pessoa como vítima, e a ocorrência sai da delegacia para o judiciário com o indiciamento dessa que se disse vítima por denunciação caluniosa, né? Então, é importante esclarecer isso também, porque hoje em dia houve até uma banalização do Instituto, né, da medida protetiva. Muitas pessoas, muitas mulheres, infelizmente, elas usam como moeda de barganha, né? Se tu não fizer tal coisa, eu vou registrar uma Maria da Penha contra ti. Então, a gente não pode servir de meio para que elas cometam essas injustiças. Então, quando a gente consegue verificar e demonstrar no procedimento policial que ela inventou essa situação, que a situação não ocorreu, né? Ela vai ser indiciada por denunciação caluniosa. E há casos em que chegam algumas mulheres, por exemplo, ela e amigas combinando uma história. Aí na investigação vocês têm os métodos para apurar, bater, para ver se uma fecha com a outra, né? Sim, tem um momento sempre de notar que aquilo ali não... É contradição, né? Contradição. Tem. Não, tem. E não só contradição nos relatos, mas muitas vezes outros meios de prova acabam confrontando e derrubando até aquela prova oral ali que foi feita, né? Aquela prova testemunhal. E a testemunha pode responder por falso testemunho também, né? Então, há uma responsabilização. Nós estamos entrevistando a delegada de polícia, a doutora Elisandra Batista. Claro que tem vários assuntos, doutora, uma entrevista muito boa, mas tem alguma pergunta aqui que eu gostaria de fazer e não vou... O monitoramento, câmeras, que nós já tivemos em São Borja, mas que não deu certo, e agora a gente está notando que a administração está tentando colocar isso. Vai auxiliar a polícia? Vai, com certeza, vai auxiliar muito, né? Está havendo uma movimentação do poder público nesse sentido. Nós estamos bastante entusiasmados com essa notícia, né? Porque a gente sabe que a câmera, muitas vezes, ela inibe, né? Nem sempre vai inibir, mas, enfim, em alguns casos, aquele indivíduo que ia praticar um furto num determinado local, vai verificar que ele tem uma câmera, ele vai desistir ou vai praticar num lugar em que não tenha. Então, com certeza, ele é um mecanismo de proteção da propriedade, né, muito grande. Nós temos uma incidência de furtos, como eu falei antes, são crimes cíclicos, né? Tem épocas que dá uma acalmada, para um pouco, não tem muito registro, e tem épocas que parece que explode, né? Toda hora tem, toda noite tem. Então, o furto é um dos crimes que tem maior incidência também no município, e nós nos deparamos com essa dificuldade. Muitas vezes as pessoas até elas têm um sistema de monitoramento,
mas as câmeras não são de uma qualidade tão boa, né? À noite não se consegue identificar e normalmente esses crimes eles são praticados durante o repouso noturno, né? Então isso dificulta bastante a prova. Aí o que se vê muito também nas redes sociais, as pessoas falando, o fulano, né, por apelidos, o fulano de novo quebrou a vidraça de tal local lá, por que a polícia não prende? Porque não adianta simplesmente o conhecimento popular de que é o fulano que está praticando esse delito. A gente precisa provar isso dentro de um procedimento formal, com formalidades legais, com requisitos legais. Então, se a gente não conseguir produzir uma prova de qualidade e poder afirmar com certeza é o fulano, dificilmente ele vai ser responsabilizado, né? Fora a legislação, né, que é extremamente leniente e branda com relação aos crimes patrimoniais, né, que é difícil conseguir sustentar uma prisão preventiva, por exemplo, de um autor de furto. Mas o sistema de monitoramento ele vem muito a calhar, sim, né, tanto na área urbana quanto na área rural também a gente sente essa necessidade e com certeza vai contribuir muito para a qualificação do trabalho das polícias. A polícia sempre também tem aquele... A polícia prendeu, daqui a pouco o cara está de volta às ruas, comete o mesmo delito ou mais delitos. A delegada Elisandra acredita na ressocialização de quem esteve lá no sistema penal? Olha, eu acredito que deve haver uma revisão geral, né, da forma como nosso sistema prisional ele está sendo utilizado, né, nos dias de hoje. Eu acredito sim que pode haver, né? Em alguns casos a gente verifica que sim. Embora na maioria deles o que a gente constata é realmente a reincidência, mas isso não é uma questão só do sistema prisional, né? Não é porque estão superlotados, estão com todas as dificuldades que estão tendo, que não há essa ressocialização. Muitas vezes a própria impunidade faz com que o indivíduo ele permaneça no mundo do crime, né? Porque aquilo que eu falei antes das penas extremamente baixas para muitos crimes que incomodam a sociedade, incomodam a comunidade, os furtos principalmente, né? E a pessoa, se for presa, fica pouco tempo preso, não porque a polícia prende e o judiciário solta, como se costuma falar, mas porque o nosso sistema, a nossa legislação penal, processual penal, ela prevê penas baixas para esses delitos, né? Então, eu acredito muito que essa sensação de impunidade, ela colabora muito para não haver, de fato, essa ressocialização. Eu quero agradecer à delegada Elisandra Batista, sua entrevista aqui à Rádio Butuí FM. O nosso muito obrigado, delegada. Teríamos mais assuntos aí, mas a gente vai voltar com outras entrevistas. E mais uma vez, nosso agradecimento e uma colocação a classe de delegado. A delegada tem classes, né? Tem. E aí, para você permanecer em São Borja, tem algum tempo determinado? Não, na polícia nós não temos essa limitação temporal, né? A gente se movimenta conforme a necessidade da devolução na carreira ou necessidades pessoais, às vezes até de mudança de família e tudo mais. Mas nós temos da primeira à quarta classe no cargo de delegado, mas não necessariamente para chegar à quarta classe tem que estar em Porto Alegre, como, né, até há pouco tempo era no Poder Judiciário, por exemplo, que para se promover para entrância final teria que ir para Porto Alegre. Hoje existe entrância final em outros lugares. No cargo de delegado de polícia a gente não tem essa previsão, né? Fica 2 anos no local, tem que se remover. Não existe. Isso é uma notícia boa aí pelo seu trabalho realizado à frente da delegacia. Delegado, uma mensagem tu deixaria para as mulheres de São Borja e para uma mulher, quem sabe, está sofrendo alguma violência, está com medo de denunciar, como que ela deve proceder, o que vocês oferecem, né? Essa segurança, que talvez é uma falta de informação, né? Sim. De que ela vai ter o respaldo para investigar isso. Sim. Bom, a mensagem que eu deixo, ela é clara, né? As mulheres não estão sozinhas. Elas têm na Polícia Civil e no sistema de justiça como um todo, aqui da cidade, um amparo para não só fazer a sua denúncia, ir lá e relatar a situação de violência que ela vivencia num espaço que hoje é um espaço mais acolhedor. Ele é reservado, ela não precisa se preocupar que ela vai chegar numa delegacia, ela vai ter que expor a sua intimidade num saguão, né, onde existem várias pessoas circulando. Nós temos a nossa Sala das Margaridas, que foi feita justamente para retirar a mulher desse cenário, né, e colocar num ambiente seguro e acolhedor. E a partir, então, da denúncia, a gente vai fazer os encaminhamentos necessários para o Poder Judiciário, que vai passar pelo Ministério Público,
E todos esses órgãos, eles vão amparar essa mulher, né, no prosseguimento do processo, porque a gente sabe que a dificuldade não é só e fazer a denúncia, né? É difícil, mas a partir do momento que ela faz a denúncia, nós temos outra dificuldade em fazê-la se manter firme no propósito de não retomar aquele relacionamento abusivo, de não retornar para aquele ciclo de violência. E isso se faz mostrando, né, a força que tem as instituições, a rede de proteção. Existe uma rede de proteção que ela é composta não só pelas polícias, Polícia Civil, Brigada Militar, Judiciário, Ministério Público, pela rede pública também da assistência social, pela Secretaria de Saúde, né? Existem outros órgãos, CREAS, CRAS, são grandes parceiros que nós temos, né? Em que a gente encaminha essas vítimas conforme a sua necessidade para um atendimento psicossocial, né? Um atendimento psicológico, para uma questão de assistência social. Nós temos hoje também, através do Cine, ali, a possibilidade de encaminhá-las para levar o currículo lá, elas têm garantia de 10% das vagas de emprego disponibilizadas, né? A mulher que ela sofre violência doméstica, isso talvez a comunidade não saiba, né? Ela faz o registro, ela relata que ela não consegue sair daquela relação porque ela não tem condições financeiras de se sustentar, de se manter. Nós podemos encaminhá-la, então, ali para o Cine, a gente encaminha, faz um documento, e lá eles vão saber, né, que aquela mulher está dentro desse número de reserva de vagas, que é 10% daquilo que for oferecido. Então, existem, né, políticas públicas de apoio, né, para essas mulheres. E a mensagem é essa, que nenhuma mulher precisa aceitar, nenhuma mulher deve aceitar viver numa relação abusiva, que a polícia está aqui para ajudar, né? A gente trabalha... Normalmente o fato já chega até nós quando ele já aconteceu, e meu sonho é conseguir mudar essa realidade, né? Que o fato não precise chegar até lá, mas que se resolva antes, né? Através justamente da orientação e do encaminhamento dessas mulheres. E dizer que a Polícia Civil está à disposição para auxiliar no que for necessário, incentivar a comunidade que faça a denúncia, né? 190, se uma situação de emergência, se é um fato que está acontecendo, 190, ligar para a Brigada Militar. Se o crime já ocorreu, né, registrar o fato na delegacia de polícia mais próxima, ou na promotoria de justiça, né, ou procurar a defensoria pública. Então, todos os órgãos aí estão aptos e capacitados a fazer o melhor acolhimento e dar o melhor encaminhamento para essa situação. Muito obrigado mais uma vez, a delegada Elisandra Batista. Olha, gente, você que acompanhou aí através do FM, essa entrevista já está também no Facebook e também no canal do YouTube. E alguns cortes também no Instagram. Né? Mais uma vez, delegada, muito obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço o espaço. Um bom dia a vocês e um bom dia aos ouvintes da Rádio Butuí.